Olá, eu sou a Bel Pesce, empreendedora e escritora, e estou aqui com mais um caderninho da Bel. Hoje o assunto é pequenos gestos que podem criar grandes histórias. Eu sempre acreditei em tratar as pessoas igualmente bem, sem querer nada em troca. Eu acho que a gente pode fazer um mundo melhor com uma avalanche de karma positiva, uma corrente positiva no mundo, se todos tiverem um compromisso de tratar bem as pessoas. E é interessante, quando todos têm esse compromisso, um mais um vira mil. Eu tenho um compromisso de tratar bem todo mundo, e eu tenho um segundo compromisso que é o seguinte: se eu vi que alguém fez alguma coisa muito legal para alguém, eu quero retribuir de forma ainda mais legal. Claro, você não tenha visto isso, eu continuo tratando bem qualquer pessoa, mas eu tenho esse compromisso. E aconteceu uma história que eu quero compartilhar contigo, que é o seguinte: eu estava indo num restaurante junto com um amigo meu, e meu amigo queria mostrar um restaurante que ele gostava bastante, mas o restaurante estava fechado. Bom, era uma rua cheia de restaurantes, a gente começou a andar, tal, tal. A gente não sabia para onde ia, começou a ver um restaurante ou outro, até que o manobrista de um restaurante virou pra gente e falou: Ei, você já viu esse restaurante aqui? Ele é uma delícia, tenho certeza que você não vai se arrepender de experimentar. É um restaurante novo, abriu há pouquíssimo tempo, vale a pena experimentar. E bom, a gente olhou para aquilo e a gente pensou: uau, que interessante, né? Não é parte direta do trabalho dele como manobrista chamar cliente para o restaurante. E ainda assim a gente continuou conversando com ele e ele falou: Nossa, a galera tá adorando. Eu sempre falo com a pessoa antes de pegar o carro na saída e todos têm gostado muito. Resumo, ficamos por lá. E foi realmente uma experiência muito legal. Agora, olha que interessante. Logo depois que a gente acabou de comer, a gente foi procurar o dono e quisemos falar do manobrista. Porque, repara, o manobrista fez alguma coisa fora do comum. Ele foi lá e foi um ótimo vendedor daquele restaurante, mesmo sem ser esse papel dele. E a gente pensou, poxa, talvez o dono nem saiba disso. Então a gente foi falar com ele, o dono realmente não sabia. E a gente falou, poxa, dá uma atenção, chama o manobrista para experimentar os pratos, porque ele falou que os clientes tinham gostado muito, mas se percebia que ele não tinha experimentado os pratos. E você vê, quem sabe, depois dessa atitude que a gente teve, a gente vai influenciar o crescimento desse manobrista que merecia muito crescer, mas talvez se alguém não falasse, o dono não saberia do bem que ele estava fazendo lá na porta. Agora, o que é interessante? Para as empresas, olha como é importante fazer cada funcionário se sentir parte integrante da empresa, né? O seu público interno de uma empresa, reflete no público externo, né? E é interessante como a simplicidade, a humildade contam muito na hora de a gente acatar a sugestão de alguém, né? É muito interessante isso. Uma pessoa pode esquecer seu nome, pode esquecer qual era a roupa que estava usando, pode esquecer seu carro, mas nunca vai esquecer como você tratou essa pessoa. As pessoas não esquecem como elas são tratadas. E às vezes, pequenos gestos podem criar grandes histórias. Bom, se você gostou desse caderninho, eu tenho um curso que se aprofunda muito mais em como a gente pode criar oportunidades. É só acessar www.cursocriandooportunidades.com.br para deixar o seu e-mail e ficar sabendo quando abre a próxima turma desse curso. Queria te perguntar: teve algum momento na sua vida que você lembra de algum pequeno gesto que virou uma grande história? Comenta a história aqui, eu vou adorar saber. E nessa história aqui, teve alguma coisa que chamou a sua atenção? Também adoraria saber o que chamou a sua atenção. Para você que está interessado em desenvolver um olhar mais afiado com essas pequenas grandes coisas do dia a dia, eu tenho 5 dicas para você. Dica 1, comece um caderninho. Anota o seu dia a dia. Dica 2, conta essa história que você ouviu aqui nesse vídeo para uma outra pessoa. Quando você conta,
você internaliza melhor o aprendizado de uma história e você começa a atrair para a sua vida um olhar mais eficaz em relação a histórias como essa. Dica número 3. Acesse fazenova.com.br, que lá tem vários cursos gratuitos para desenvolver esse olhar, e acesse livrosdabel.com.br para baixar livros gratuitos também sobre como desenvolver esse olhar. Dica 4. Assina o nosso mailing Tamo Junto, www.belpes.com.br/querobel, quero bel, e lá eu falo muito sobre como desenvolver esse olhar. E a quinta dica é para acessar www.caderninhodabel.com.br. Tem vários vídeos, tem mais sobre o Caderninho da Transformação, que é um projeto super legal. Você pode adquirir alguns caderninhos físicos, você pode ver várias coisas legais quanto ao Caderninho da Bel. Se você tiver algum tema para me recomendar, algum tema que você quer que eu, sobre o qual você quer que eu fale mais aqui no Caderninho da Bel, ou se você tem alguma história do seu caderninho que você quer compartilhar com a gente, comenta aqui ou manda um e-mail para meucaderninho@caderninhodabel.com.br. E o Caderninho da Bel tá por todos os cantos, tá? Ele tá na página Belpes do Facebook. Se você estiver assistindo pela página do Facebook, dá um like, curte, comenta, compartilha, marca o seu amigo, segue a página, porque assim você vai ficar ligado nos próximos caderninhos também. Se você está acompanhando pelo YouTube, tem o YouTube Caderninho da Bel, dá joinha, deixa um comentário, assina o canal, vou adorar estar conectada contigo por meio do YouTube também. O Caderninho da Bel também aparece no podcast da Bel. Se você não assina ainda o podcast da Bel, pelo iTunes, se você tem um iPhone ou se você tem um iPad, ou então você pode baixar pelo Podcast Republic, que é um aplicativo para Android, ou pode então acessar diretamente pelo podcastdabel.com.br. Temos também o Instagram, @caderninho da Bel, com frases, sacadas, aprendizados dos caderninhos. E se você quiser receber o caderninho no seu telefone, tem uma lista de transmissão de WhatsApp. Manda um WhatsApp rapidinho falando: quero participar do caderninho da Bel no telefone. O número é 11 97513 7417. 11 97513 7417. E por último, não menos importante, temos o caderninho em inglês. Eu tenho uma página no Facebook, Belpes English Version. E lá você pode ver o mesmo conteúdo desse caderninho em inglês. Para treinar seu inglês, para praticar um pouco mais. Isso pode ser muito legal. E por último, se você quiser conhecer todos os meus projetos, www.belpes.com.br. Você pode também me seguir pelas diferentes mídias sociais, então pelo Instagram, pelo Periscope, pelo Snapchat, pelo Twitter, é tudo Belpes. E eu sou empreendedora, tenho 4 negócios. Para quem não me conhece, eu tenho uma startup de educação, que é a Fase Nova, eu tenho uma startup de tecnologia, que é a bidream.me, eu tenho uma editora, que é a Encla, e eu tenho uma agência que cuida de todos esses projetos, que é a nossa agência, que é uma mistura de publicidade, marca, é muito legal. É a nossa agência que desenvolve mais e mais projetos. É isso aí, espero que você tenha gostado do Caderninho da Bel e a gente se vê em breve.